Olá, pessoal. Na realidade, a gente foi pego de surpresa com a Covid, né? Em todos os aspectos, tanto do aspecto da saúde, né? Nós estamos numa geração que poucos, né? Tirando os centenários, ninguém aqui pegou uma pandemia, então o desafio já começou em querer cuidar da própria vida, né? Então, a pandemia ela veio para nos trazer uma série de lições e, obviamente, isso rebateu diretamente na educação, porque tínhamos um planejamento pedagógico de aulas presenciais, né, culturalmente já bem estabelecidas, né, na educação brasileira, e de repente a gente se vê numa situação em que a gente teve que parar tudo e se adequar a um novo sistema. Professor nenhum estava preparado, escola nenhuma estava preparada, os estudantes muito menos, né? E eu vejo muito uma questão de adaptação e do aprendizado durante a realização do processo. E a gente tentou fazer algo que pudesse atender a expectativa do estudante, atender o desenvolvimento de habilidades e competências nesse ensino remoto. Porque, na verdade, assim, nós estávamos acomodados numa forma de trabalho, né? Porque dentro da escola, pelo menos aqui na minha cidade, existe até um preconceito em relação a isso. Então, certas barreiras elas tiveram que ser derrubadas instantaneamente e nós, né, professores, tivemos assim em questão de pouco tempo nos adequarmos a essa nova realidade. Então, a gente foi autodidata em saber mexer em diferentes meios da internet para você entrar em contato com os alunos. Então, videoaula, aula online, né? Tudo isso a gente teve que se preparar para fazer. Eu acredito que, da forma como veio, pela questão da pandemia, não tinha outro jeito de ser feito, né? A gente tinha que aderir ao uso das aulas online, mas não temos estrutura aqui em Pernambuco, apesar de todo o aparato que o Estado tem feito para propiciar uma circunstância favorável para o professor e para o aluno, ainda assim falta muito, porque por mais que a gente inove na forma, na metodologia de trabalhar com as aulas, com videoaula, com podcast, e com essas reuniões online com os alunos via Zoom, Google Meet, não é o suficiente, porque nem todos os alunos têm acesso a um celular ou a um computador. Alguns professores também têm a dificuldade de fazer o uso dessas tecnologias. Então, assim, tem os pontos positivos, né, que a gente está se reciclando, se renovando dentro das adversidades, mas a gente ainda tem muitos pontos ainda para avançar no quesito, vamos chamar de desafio, para não dizer que é desvantagem, né? Olha, eu acho que, como foi falado, pegou todo mundo de surpresa, mas é ótimo quando a gente pode também sair da nossa zona de conforto e começar a pensar soluções novas. Isso ativa muita coisa. E eu acredito que esses recursos que agora caíram, né, no cotidiano, eles vieram para ficar, o que só agrega. Quando a gente puder realmente voltar para para as aulas presenciais plenamente, né, quando todo mundo estiver vacinado, quando a gente já puder conviver como fazia antes, eu tenho certeza que esses recursos agora seriam totalmente utilizados ainda. No meu caso, as aulas eu passei ela de casa mesmo. E aí, no caso, como eu estou dando, atualmente eu dou aula para o ensino fundamental 1, os alunos menores, as aulas não foram online, né? Eu passava os trabalhos para eles. E, assim, comentando pela fala das colegas aí, eu sinto, assim, que toda essa questão que aconteceu, da questão da pandemia e do fato da gente ter que passar trabalhos à distância, aulas online, eu acho que isso mostra que é um investimento que já devia
ter começado a ser feito bem antes da pandemia, né? A questão de trabalhar essas novas tecnologias, não só com os alunos, mas também com os professores. E assim, quando eu falo em investimento, eu não estou dizendo investimento em dinheiro, porque tem muitas escolas que realmente elas têm equipamentos bons, têm infraestrutura boa, mas é meio deixado de lado. Eu quero dizer investimento, por exemplo, em formação mesmo, em treinamento, em mostrar para os professores como eles trabalham. A pandemia fez com que, tipo, de repente, todos esses recursos tivessem que ser usados e aprendidos da noite para o dia. E isso é uma coisa que a gente já devia estar usando. Já é uma coisa que podia estar sendo trabalhada não só com os professores, para eles saberem como fazer, mas também com os próprios alunos, para que essa integração desse de uma forma mais fluida. Tanto que durante a pandemia, o que eu percebi dos meus colegas foi que cada professor teve que adotar sua própria didática no feeling, né? Não teve muitas orientações. As orientações foram muito gerais e ficaram muito no ar. Essa é a minha opinião. Tive muita percepção ao longo dessa pandemia, né, de que a pandemia, né, esse isolamento social seria quase uma antítese ao cinema, né? Ao cinema seja esse lugar coletivo, né, de uma sala de exibição, por trás das câmeras do fazer, de estar reunido, trocando essas ideias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa impossibilidade, né, momentânea, precisa, que nem a Beth colocou, né, nos movimentar para pensar, para se transformar, para entender, buscar novos espaços. Ao mesmo tempo que, né, a gente não pode estar mais se reunindo, a presença do audiovisual, né, a nossa presença emulada, né, nesse coletivo aqui se potencializou muito, né? Talvez esse encontro mesmo não seria possível se a gente fosse fazer de forma presencial. Então, eu acho que esse lado, né, começar também a perceber, ler essas mudanças positivas, é uma forma de, inclusive, a gente tá disputando esse espaço, né? Porque esse espaço também vira um espaço político de disputa de narrativas. Então, a gente não pode simplesmente esperar, talvez, passar esse momento para marcar presença aqui. É muito bom estar com vocês, ouvi-los. Eu creio que nós temos, antes do audiovisual, nós temos a arte. Né? A arte, eu gosto muito de trazer a discussão da arte. Nós somos seres que produzimos arte. E eu acho isso o que, como dizia o Nietzsche, né, é o que deixa a nossa vida dar menos errado. Eu sempre gosto de dizer que o audiovisual, como arte, ele é essa possibilidade da gente viver várias vidas tendo apenas essa. Isso que eu sempre falo para os alunos, comento com os colegas, quando a gente principalmente esse ano que a gente se desanimou um pouquinho com relação a tudo que vocês já falaram, podemos dizer que é uma catástrofe, né? Uma pandemia é uma catástrofe, isso tirou a gente de vários chãos, de várias seguranças, né? Principalmente porque nós somos seres do contato, do olhar e do calor, eu gosto de dizer, né? E agora a gente teve que se reinventar, né? Como estamos, para onde vamos, estamos nessa reinvenção, se reencontrando nos nossos espaços, nos nossos locais, né? Cada um no seu canto, e com essa riqueza agora de poder compartilhar aqui esses aprendizados do audiovisual, né? E como eu disse, um aprendizado sobre arte, sobre a vida a partir da arte, através da arte. Eu acho que 2021, como a gente vai começar o planejamento já na perspectiva do híbrido, eu acredito que a gente tenha, com a nossa experiência anterior, a gente consiga com mais facilidade tirar as pedras do caminho. Mas ainda não é fácil, porque culturalmente a gente trabalha no presencial. Eu ouvi uma frase uma vez que eu uso muito para essa questão do audiovisual na escola, e eu tenho usado bastante, que você tem que esperar sempre pelo inesperado. E isso tem muito a ver, não só com o audiovisual na escola, mas até a escola em si, né? Até a própria prática de ensino, né? Quantas vezes a gente não planeja uma aula e acha que vai sair exatamente como planejou, e chega lá, não acontece nada do que você pensou e acontece tudo de forma diferente, né? Então, é importante você estar sempre pronto para um rumo que mude daquilo que você estava planejando. Eu acho que isso é interessante até para você passar até para os alunos, porque muitas vezes eles acabam criando muitas expectativas em relação ao que eles vão fazer, e o produto vai ser uma coisa totalmente diferente. E, às vezes, eles achavam que tinha uma ideia de que, assim, a gente vai filmar agora e 3 horas depois a gente está vendo filme já.
E às vezes os alunos eles ficam muito retraídos, eles não se libertam, né? Porque eu não sei desenhar, tem muito essa questão, vai ficar feio. Então isso pode ser visto também na questão do audiovisual, né? E muitas vezes você acaba até se surpreendendo com a disposição de alguns alunos, né? E é sempre bom também fazer com que essa prática interaja também até com outras disciplinas, porque cada professor também pode trazer um pouco do seu olhar para essa disciplina. Então, na minha prática, a gente faz um no conjunto, um curta no conjunto. Todo mundo opina, né? E eu vou coordenando. Mas, como é criação, é você pensar em alguma coisa que, de repente, ninguém pensou ou pensou em fazer diferente, eles que criam os curta deles, né? Eu só oriento. Os alunos sempre surpreendem a gente e nessa troca nós aprendemos muito com eles também. Com jovens e também com professores, de alguma forma a gente faz vídeos, né? Faz em grupo. Isso é importante, sempre foi, porque além de exercitar a linguagem do cinema, a linguagem do audiovisual, os grupos também aprendiam outras coisas, como, por exemplo, trabalhar juntos, respeitar a opinião do outro. A maioria decidiu um tema para fazer o seu filme e um não gosta, mas, enfim, esse respeito também é um exercício importante. Isso a gente não está podendo fazer. Isso a gente está deixando para uma próxima etapa, quando a gente já puder conviver. Agora, trabalhar a linguagem, trabalhar a expressão audiovisual, a gente pode fazer através desse meio que está sendo feito aqui. A gente continua fazendo propostas de fazer vídeos, mesmo à distância, né? Mas alguns aprendizados que a gente gostaria que esses grupos tivessem não estão sendo feitos. E aí, assim, a gente que é professor e que trabalha com cinema, com audiovisual na escola, a gente tem que estar sempre flexível, né, para mudar o planejamento e para deixar em aberto, né, as possibilidades de se trabalhar ou de se replanejar com a produção de filme, de vídeo, ou com a exibição e o debate desses filmes, reduzir, trocar o filme por conta da questão do tempo, ou o horário pela questão do planejamento da escola, em relação ao público que se tem, né? Então, trabalhando os diferentes gêneros textuais, eu adoro trabalhar a mini-contos. Então, porque o mini-conto é que nem uma storyline, né? Então, a partir desse mini-conto que eles colocam em uma caixinha, eles têm esse limite aqui para escrever o mini-conto, né? Uma frase, 2 frases. Depois, eles transformam esse mini-conto num curta, que eles querem fazer. Às vezes eu dou essa caixinha pequenininha, às vezes eu dou essa grandinha aqui para fazer biografia, né? Olha que linda essa que fizeram da Petra Costa, enfeitaram tudinho, né? Isso na Semana da Mulher. E daí eu proponho que aquele que produz mais mini-conto ganha uns pontinhos a mais. Olha que lindeza que fez essa. Ela fez uma mini biblioteca, ela fez uma caixinha para colocar 5 mini-contos, né? É minha defesa pelo audiovisual, pelo cinema na escola, e que ele entre de forma democrática, de forma coletiva, porque vale a pena. Quando a gente consegue e quando a gente chega nesse aluno, né, mobiliza, a gente vê retorno, a gente vê que é possível, é potente, né, a presença do cinema na escola. E ele precisa ser de igual, assim, enquanto professores a gente não pode pensar nessa hierarquia, nessa relação hierárquica professor-aluno. A gente tem que pensar em estar ao lado do estudante, seja assistindo, seja produzindo essas imagens. A gente tem que estar em igualdade, ao lado desses estudantes, ouvindo e sentindo o que eles têm a nos dizer através do que eles assistem, através do que eles
estão produzindo e trazer sempre, obviamente, o cinema nacional para dentro da escola, né? Não é só pela lei, né, que existe, que a gente tem que trabalhar e muitas talvez desconheçam, mas pensar essa lei para além dos filmes que são tratados no circuito comercial, né? Pensar os filmes dos cineastas que estão aí rodando os festivais e cineastas independentes também. Eu acho interessante essa questão de você proporcionar que os olhares dos alunos, né, sejam os protagonistas. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, porque eu fiz 2 formações. Eu sou professor de arte, né? E eu fiz formação de educação artística e de cinema. Então, desde que comecei a dar aula, eu sempre tive essa vontade de trabalhar o cinema com os alunos. Mas eu tinha aquela questão de que o professor acha que ele tem que conduzir os alunos. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo na marra. E eu percebi que os alunos eles faziam a coisa acontecer mais fácil se eu deixasse eles trabalharem de forma espontânea. Claro que não é deixar totalmente solto, faz o que você quiser aí, mas evitar conduzir eles, né? Evitar fazer, não, isso aqui está errado, porque é que nem quando os alunos pintam o desenho, tem certo ou errado, tem a intuição deles, a prática deles, porque eles vão se descobrir dentro da sua própria prática. Eu tenho que salientar que nesse meu fazer filme em sala de aula é totalmente solitário, né? Eu não tenho parceria de professores porque eles dizem que dá muito trabalho e eles não querem. Mas quem é a minha grande parceira é a diretora, ela me apoia em tudo, ela compra tudo que eu peço, Claudete Dalve. Mas isso não me estressa nem um pouco, porque eu tenho os maiores parceiros que são os alunos, né? Então, eles que, eu com eles que produzimos, e se eles estão afim, isso basta, deles quererem, né? Já passei por escolas onde o cineclube acontecia com projeto da escola, com aula de projeto, e acontecia uma vez ao mês, pegando 4, 5 alunos de cada turma na biblioteca, que era o espaço que a gente tinha para realizar as sessões, né? Aí 4, 5 alunos de cada turma durante uma tarde ou durante uma manhã não interfere no andamento da aula do professor que está acontecendo paralelamente, até porque o cineclube também era aula, né? É aula. No caso, é um projeto pedagógico, tem um propósito, tem aprendizagens. Só que alguns colegas professores, mesmo a gestão apoiando o desenvolvimento do cineclube, eles não liberavam esses alunos no dia. Acordava-se em reunião, mas na prática não acontecia. Aí, assim, isso é bem comum. Ou a gestão também não entende muito bem e pensa que o cinema é apenas para preencher lacuna, ou os outros professores acham que faltou um docente porque adoeceu, está de atestado, está de licença médica. Aí nas aulas desse docente diz, bota filme, chama a professora lá do cinema e manda botar filme. Mas não é assim, não é qualquer filme, não é de qualquer jeito e não é para preencher lacuna, para preencher espaço, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um planejamento. O que a gente vê? O cinema ele é visto como uma coisa extra, é uma atividade extracurricular, né? Tanto que ela tem que tirar alguns alunos da aula, né? E o ideal é que, na verdade, ele fizesse parte do currículo, né? Seja, por exemplo, na aula de arte, isso é uma coisa que eu descobri depois quando eu entrei na pós da UF, né? Que eles têm um curso de licenciatura em cinema e audiovisual, como depois eu acabei descobrindo também que outras universidades no país também têm. E muitos desses professores, eles, no caso, recentemente, né, eu vi que foi aprovado que eles podem fazer concurso de professor de arte. Mas um passo que eu acho que é muito interessante, que deva ser dado, está sendo dado, mas ainda de forma muito tímida, é colocar o audiovisual como uma disciplina. E eu sei de um caso que é o único caso que eu conheço até agora, que é o Centro Pedagógico do FMG, que é uma professora lá que é de audiovisual, que inclusive ela é formanda do curso da licenciatura da UF, até
troquei e-mails com ela recentemente, que é a professora Liana Lobo, e eu acho que é muito interessante isso, você ter a disciplina de audiovisual mesmo. Ou seja, tirar essa ideia de que o audiovisual é só uma atividade extracurricular. Só fortalecendo a ideia, né, de audiovisual enquanto estratégia didática, né? Ele não é uma ferramenta. Então, independente de ser trabalhado como um currículo, né, como uma disciplina isolada, ou como um suporte ou um apoio aos professores de qualquer disciplina que queiram trabalhar, não necessariamente para ficar fechado e amarrado dentro de um conteúdo curricular, mas podendo abrir as possibilidades de trazer esse aluno para a sua aula através do audiovisual, ou através das ferramentas que os jogos audiovisuais nos proporcionam. Eu acho que é isso, que pelo menos é o que eu penso na minha prática, no meu dia a dia, com o audiovisual no ensino de história. Ensino de história não é apenas conhecer os fatos e interpretar e problematizar os processos históricos, mas também refletir os modos de ver e de ler esse mundo. E se a gente puder refletir, trazendo isso para a nossa prática, né, do nosso dia a dia, e talvez reformulando, né, reelaborando essas práticas, sejam culturais, sociais, né, de pequeno a longo prazo, eu acho que eu já estou bem satisfeita com o meu propósito de estar na docência. Então, o audiovisual me proporciona esse despertar, esse acordar do corpo, das sensibilidades. Aprender a ler é aprender a ler muitas linguagens, porque, veja só, numa mesma tela de computador que você abre, de repente, no seu celular, no seu laptop, você tem uma quantidade enorme de linguagens ali convivendo, né? Então, você tem a linguagem escrita, porque tem sim muito, né? Todo mundo fala, brasileiro não lê, o jovem não lê, porque quando abre a tela tem texto escrito, tem texto falado, né? É linguagem oral, tem desenho animado, tem música, tem ruído, tem fala, tem, enfim, imagem fotográfica em movimento. Todas essas linguagens têm que ser aprendidas, quer dizer, e quando eu digo aprendidas, é uma coisa simples, como a Simone Weil falava, atenção. Quando a gente se propõe a entender alguma coisa, a gente precisa ter atenção. E hoje a gente vive numa sociedade que nos convida cada vez mais à dispersão, à superficialidade. As pessoas não querem mais se informar, elas têm preguiça de ler, então elas se informam pelo título do jornal, pelas 2 frases de comando que vêm através do WhatsApp. Então, isso empobrece muito. Só através da boa leitura, lida com calma, percebida, com tranquilidade, seja ela em que linguagem for, é que a gente vai conseguir ter uma visão de mundo melhor. Você vai poder entender melhor as coisas e optar onde eu estou nisso tudo. O que eu quero fazer. Porque essas leituras todas nos ajudam a ler o mundo, a ler o cotidiano, a ler a janela do ônibus, que eu espero que rapidamente a gente possa voltar a pegar os ônibus e ter o cineminha da janela, que é uma coisa fantástica, a ouvir os diálogos em torno da gente quando a gente está na rua. Essa é a verdadeira leitura que a gente tem que fazer, é o verdadeiro lugar onde a gente deve estar. É aí que a gente age. Como eu falei, o Cineduc, durante muito tempo, ele foi muito solitário nessas questões. E é um grande prazer ver tanta gente fazendo coisas tão importantes, tão bonitas no país inteiro, porque esse é um trabalho fundamental. É um trabalho fundamental que as pessoas, todas as pessoas, possam se permitir conhecer melhor as linguagens, todas elas. A minha linguagem é cinema. Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Já falei demais. Agradeço muito e espero que todos tenham um bom dia. Eu adoro o que eu faço.
Eu amo ser professora de língua portuguesa. E com o cinema, minhas aulas são uma diversão, eu recebo para me divertir. Quando a gente vai em campo, então é aquela maravilha. O último curta que eu fiz com os meus alunos, que foi a respeito das abelhas, do que está matando as abelhas, eles foram até picados por abelhas e nem se queixaram, amaram também, né? Porque se também não é divertido, não tem graça fazer, né? Eu achei maravilhosa essa live. Eu adoro aprender e quanto mais eu participo, mais eu aprendo, né? Foi muito bom. Eu gostaria, assim, primeiro agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente, nessa troca, a gente se torna muito melhor e vai se tornando cada vez melhor quando a gente começa a não só socializar, mas aprender com as experiências, sendo elas exitosas ou não, né? Porque sempre traz um aprendizado. E de deixar aqui como uma mensagem final é que a gente precisa realmente se reinventar. Enquanto educadores, enquanto professores, a gente precisa deixar de trilhar apenas o caminho tradicional e que é importante, mas que a gente que se permita a trazer novas experiências pedagógicas, porque os estudantes eles são altamente curiosos e altamente capazes. É só a gente dar a fagulha que eles pegam fogo. Então, a minha consideração final é essa, que façamos a diferença, porque somos um referencial na vida desses estudantes. Eu acho que foi um espaço de aprendizado, vamos chamar isso de ciranda do audiovisual, né? Então, o meu agradecimento é isso, é por estar com vocês e plantar e lançar ao vento possibilidades de encontros futuros e de novos aprendizados, tá bem, gente? Muito obrigado e que a gente possa produzir mais coisas juntas futuramente. Um abraço. Isso aqui é estímulo puro, né? Já fico com vontade agora né, vamos mexer mais oficina, vamos fazer mais. É ótimo ter inspiração também de projetos vindos de tantos lugares. Essa troca, essa rede é fundamental e que bom que a gente segue fazendo isso, né? Que bom que a gente não se paralisou, né, diante da pandemia e tudo mais. Então, quanta inspiração foi essa manhã. Então, isso é inspiração, é vontade de seguir junto e é essa rede que nos sustenta e que a gente vai seguir apesar de tudo.